Bom, Patty, diante desse cenário da pandemia, temos a morte. Uhum. A morte está aí batendo na porta de todas as famílias, no mundo inteiro. Então, Sim. Aí entra a manifestação arquetípica de uma deusa, né? Que é a Perséfone. E aí, sim, é um rapto? O que está acontecendo? Né? Eu não sei, eu acho que agora é a hora da Perséfone como rainha do mundo inferior. Pegando um gancho no que eu falei sobre a mulher selvagem agora, a gente está tendo que olhar para a morte. A gente está encarando, que é outra coisa que no mundo urbano a gente vira cara, a gente se acha eterno, a gente enche a cara de botox para se enganar de que a gente não está envelhecendo, né? Nada contra, tá? Vocês verem, eu gosto de maquiagem, a minha Afrodite está por aqui sempre. Mas eu acho que agora é a hora da gente olhar para a questão da finitude, a questão da transformação, né? É uma tragédia, porque não, eu acho que não precisava ser dessa forma. Mas olhando de uma forma mais metafísica, mais do mistério, etc., vai ver que é dessa forma que a vida está fazendo a gente entender algumas coisas. Exato. Por meio da morte, porque quando a gente não perde, eu não perdi ninguém próximo nessa pandemia, tá? Graças aos deuses, né? Eu levei um susto, né? O ano passado, antes da pandemia, né? Mas foi uma oportunidade, eu fui muito abençoada, né? E estou aqui, fortuna, né? Me fortalecendo, mas agora se a gente não está perdendo alguém, se a gente não está, a gente está com medo de perder. Exato. Né? Então, é uma sensação que muitas pessoas não estavam, que tem tudo a ver com o mito da Deméter com a Perséfone, dessa mãe, dessa filha, da mãe da vida, com uma filha que era uma primavera, vamos imaginar a primavera, uma potência de vida ali, no auge, né, do potencial, que de repente é raptada, né, pelo Deus do mundo inferior, pelo Deus que rege a morte, e essa, toda a jornada que se estabelece ali, né, ela se torna uma deusa dos mortos também, a deusa das sementes. Então, a gente tem de um lado a deusa do grão e outro lado a deusa da semente, né? Você olha para uma semente, se você gosta de plantas, se você está inserido nesse Paranauê da terra, né? Você sabe que ali tem vida. Você pega uma sementinha de limão e fala, nossa, aqui dentro tem uma árvore, né? Mas para muitas pessoas, principalmente quem está no mundo urbano, né? Que a gente está conectado em outras coisas, não desconectado, mas conectado e conectado em outras coisas, você não vê essa potência de vida numa semente. Né? Então, esse chamado agora, esse momento agora é para a gente também olhar a potência de vida na semente. Então, agora, a gente está meio Deméter nesse sentido, porque a gente muitas pessoas estão completamente desconstruídas, né? Desmanteladas, melhor dizendo, né? Porque perdeu aquele êxtase contínuo de muita luz o tempo todo, de muita informação o tempo todo, de uma ilusão ou uma sensação de vida o tempo todo, e a gente está tendo que lidar com todos os assuntos perséfonicos. Todos os assuntos de Perséfone, né? Isolamento, doença, violência doméstica aumentou. Exato. Claro. Né? São temas de Perséfone. Né? É assim, e para as mulheres que entram em contato com este mito, que entram em contato com essas energias, e às vezes pelo lado, vamos dizer assim, mais difícil, que é a morte, né? O quanto isto pode ajudar a estruturar esta mulher, porque é uma deusa que a gente sabe, ela circula nos dois mundos. Sim. Ela é a rainha do mundo avernal, mas ela tem
passaporte e crachá para vir para o mundo superior, né? Sim. Então ela tem essa como é que podemos dizer, essa transição, ela tem essa permissão de subir ao mundo, né? Este nosso mundo, né? E trazer a sua ajuda, as suas curas, né? Então, diante disso tudo, a mulher tem esse potencial, né? De ser também uma curadora, apesar de tanta dor, de tanto sofrimento, né? Uhum. Qual é a pergunta, Alberto? A Fiquei pergunta, contemplando não, e nem é visualizando a pergunta, Perséfone aqui. não é nem a pergunta, é assim, só reafirmando, porque a importância de a mulher encontrar a sua Perséfone, né, diante deste cenário de dor, de sofrimento, né, mas que ela tem a prerrogativa de subir, né, de ir para um mundo superior também, e não ficar só no mundo do sofrimento, da dor. Sim. Isso tem fim, isso tem permissão para ir para um outro, e sair desse estágio, né? Eu acho que não tem como a gente descobrir os tesouros da gente sem a gente sujar as unhas, né? É uma ideia aí que o Jung falava de um outro jeito, isso. Mas eu acho que a Perséfone é aquela que suja as mãos. E ela, de novo, a questão da ciclicidade, né? Acho que a história da mulher selvagem serve aqui também, Alberto, porque não tem essa. Eu acho que dentro dessa ideia da Perséfone, não tem assim, o mundo inferior é ruim, é o mundo da dor, e o mundo superior é o mundo legalzão, porque nós estamos falando de ciclicidade. Isso. O próprio ciclo feminino, o ciclo menstrual, ele fala sobre isso, né? Então, você tem ali a ovulação e você tem o sangramento, né? E a coisa não para. Quer dizer, para depois quando você entra na menopausa, que é o meu caso, né? Cessa, e aí essa ciclicidade ela se torna impalpável, mas ela continua acontecendo dentro da gente para algumas mulheres, né? Eu diria para todas, porque a gente não tem um cuidado em toda a vida para falar sobre isso, mas é um exercício. Voltando a Perséfone. Eu acho que observar essa ciclicidade natural da vida dá essa capacidade para a gente transitar pelos mundos, porque não tem assim, amanhã eu vou ficar super legal, depois de amanhã eu vou ficar tristinha. É muito controle, né? É ao lado negro da era, vai. É uma sombra da era, né? Achar que você vai controlar tudo. O trabalho com as deusas não é uma pílulazinha, da felicidade. Não existe, no trabalho de autoconhecimento, no trabalho terapêutico, não existe pílula da felicidade. Claro. Eu desconfio de quem fala isso, tá? Mas então, aí a sabedoria, aí a sabedoria de Roger, perdão, aí a sabedoria de Roger ele foi muito inteligente, que é a questão da roda das deusas. Na verdade, exatamente, é a soma das características de cada uma delas, né? Sim. Que está à disposição dos homens e das mulheres. Tá? Depois queria falar também um pouco sobre a influência delas nos homens, mas a importância da roda das deusas, né? Que a mulher tem esses recursos, né? Para ajudar a atravessar esses momentos difíceis que todos nós estamos atravessando e vamos atravessar aí. Bom, então, agora podemos já buscar... Posso só completar claro. questão da Perséfone? Fortalecer uma coisa dessa questão de transitar pelos mundos. A Perséfone, ela faz isso. Então, quando ela sobe, ela traz a potência, ela se junta com Deméter, e tudo floresce, tudo frutifica, e chega a hora que ela vai voltar lá para o submundo, porque esse é o trato, 6 meses aqui, 6 meses no mundo inferior, né? Então, se a gente lembrar, todas as mulheres, essa nossa capacidade de transitar pelos mundos, ou seja, não querer ficar só, sabe, ou só trabalhar, ou só cuidar do filho, ou só reinar, mas olhar, entrar para dentro de si, fazer toda aquela questão de limpar os ossos, para voltar renovada. Então, para mim, uma das questões mais delicadas a respeito das mulheres que vivem nos mundos urbanos
é se reconectar com essa questão da ciclicidade. Muito bom.